Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, tô muito feliz por estar aqui mais uma vez no nosso devocional da Palavra do Senhor e também eu tô muito feliz com sua presença aí do outro lado e hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, que vai nos dizer assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas e diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim o ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Amém. Somente até aqui. Irmãos, o apóstolo João, ele recebeu a revelação de Jesus quando ele estava exilado lá na ilha de Patmos, e o próprio Senhor aparece a ele para dizer que era para ele escrever coisas que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer. E entre essas coisas que o apóstolo João recebeu a visão de Deus, tem essas 7 cartas que foi destinada às 7 igrejas da Ásia Menor, daquele tempo, daquele período, mas que até os dias de hoje reflete para as igrejas atuais. Então é uma lição das igrejas daquele período, mas que para nós que somos cristãos também tem um grande ensinamento, porque nos traz uma grande reflexão para entendermos em qual dessas igrejas a igreja atual hoje se encaixa. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que o Espírito Santo falou fortemente comigo, que atualmente é a referência de muitas igrejas atuais, porque essa igreja, irmãos, ela era uma igreja muito rica. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, só que essa riqueza que eles tinham não era o suficiente, porque, como a palavra diz, o Senhor conhecia as obras daqueles cristãos que ali frequentavam, e as obras desses cristãos não estavam agradando a Deus. Por aqueles cristãos ser muito ricos, dependentes, eles acabaram se esquecendo da dependência deles em Deus. Então o dinheiro, o ouro, os bens acabaram sendo uma barreira entre os cristãos e Deus, e eles acabaram deixando com que o orgulho e o ego afastasse Jesus de dentro daquela igreja. A igreja tinha ouro, tinha riquezas, mas não tinha a presença de Deus, como diz aqui no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Então aquela igreja havia expulsado Jesus de lá de dentro, porque eles eram tão soberbos, pensavam tanto em riquezas, porque eles mesmos dizem, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, quando na verdade eles tinham necessidade da presença de Deus, e às vezes eles não conseguiam enxergar, e muitos de nós cristãos estamos vivendo como esses cristãos da igreja de Laodiceia. A gente tem feito com que muitas coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente engana o homem, dizendo que a gente é cristão. Às vezes o homem pode olhar para nós e falar, nossa, essa pessoa é fiel a Deus, essa pessoa é temente a Deus, mas na verdade Deus está dizendo como diz para a igreja de Laodiceia, você não é quente e nem frio, é morno, e eu vomitar-te-ei da minha presença. Imagina Jesus falando para mim e para você que vai nos vomitar diante da presença dele, irmãos. A gente não pode ser
é morno, ou a gente decide se a gente é quente ou se a gente é frio. A gente tem que ter uma decisão, ou a gente serve a Deus ou ao mundo. Não tem como a gente adorar a dois deuses, ou a gente adora a Deus ou ao mundo. E tem muitos cristãos que estão com um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja, e Jesus está dizendo: você me dá náusea, você me dá nojo. Então eu e você que aceitou ser cristão, a gente verdadeiramente tem que negar os desejos da nossa carne e viver verdadeiramente para Deus, porque Jesus está voltando, irmãos, e ele vai vir para buscar um povo lavado, remido, com suas vestes limpas, suas vestes purificadas. E aqui Jesus, ele fala aquilo que ele acha da igreja, ele repreende a igreja e ele aconselha a igreja e ele faz um chamado para a igreja. E é assim com as nossas vidas. Jesus, ele corrige aquele a quem ele ama. E se Jesus está corrigindo a sua vida hoje, é porque Ele te ama. Jesus, Ele nos dá o livre-arbítrio da gente tomar as nossas decisões, viver da forma que a gente acha melhor. Ele não vai chegar diante de você e entrar dentro do seu coração. Ele vai bater no seu coração, mas é você que tem que abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar, o Senhor Jesus fazer a morada, porque aquela igreja expulsou a presença do Senhor Jesus, e muitos de nós temos expulsado a presença do Senhor Jesus da nossa vidas por causa das atitudes erradas que a gente tem tomado, porque a gente se acha autossuficiente. Eu e você, irmãos, dependemos totalmente da presença de Deus, e hoje mais do que nunca nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. A gente pode ter o ouro, a gente pode ter a prata, a gente pode ter bens materiais, que são coisas que a gente precisa para sobreviver nessa terra, mas a gente tem que entender principalmente que a nossa salvação, ela é inegociável, que a nossa salvação não tem valor, irmãos, e ouro, prata, dinheiro, riquezas não pode comprá-la. Jesus espera de mim, de você, um coração quebrantado, um coração disposto a servir e adorar a Ele verdadeiramente. Deus, Ele não quer que a gente tenha uma vida miserável, não, mas não pode haver nada entre você e Deus. Deus, Ele tem que ser a prioridade na sua vida. E o Espírito Santo falou fortemente comigo através dessa palavra, porque a gente está vivendo os últimos tempos da igreja na terra, e tem muitas pessoas se distraindo com as coisas desse mundo, tem muitas pessoas perdendo o seu tempo com os prazeres desse mundo, e não tem mais tempo, irmãos, pra gente perder. Então hoje tenha um foco na sua vida, toma uma decisão, dá um passo, decida aquilo que você realmente quer, e é você que escolhe, irmãos. O tempo que você vive nessa terra, é você que vai plantar as sementes, para quando chegar no grande dia, você saber qual vai ser a sua colheita. E eu espero que o Espírito Santo continue falando grandiosamente com cada um de vocês, irmãos, e que vocês, meus amigos, meus irmãos, que não tomaram uma decisão ainda para a vida de vocês, que vocês venham despertar, porque não há tempo mais de esperar. O noivo vem aí, e ele vai vir para buscar a sua noiva lavada, remida, purificada. E como Jesus diz aqui, ele tem o ouro para nos oferecer, ele tem vestes limpas para nos oferecer, tem o colírio para abrir os nossos olhos, porque muitos cristãos estão com os olhos espirituais fechados, muitos cristãos estão com suas vestes sujas, contaminadas, e o Senhor não habita em templos sujos, o Senhor não habita em locais contaminados, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Então decida hoje a quem você quer servir, se é a Deus ou se é ao mundo, porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida, mas Ele só vai cumprir a partir do momento que você se posicionar e deixar Ele agir. E é isso, meus irmãos, eu espero que o Espírito Santo continue falando fortemente com cada um de vocês. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!